Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu aprendi na releitura do livro Milagre da Manhã. Vou apresentar aqui O que eu aprendi no Milagre da Manhã, né, com a releitura do Milagre da Manhã, foi uma virada de chave muito legal. Então, o que eu aprendi com a releitura do Milagre da Manhã? Sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nos tornamos. Essa é a principal ideia do livro, né? A ideia central do livro, né? Essa filosofia que é passada no livro, para mim, é a virada de chave, tá? O sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nos tornamos. E ele vai construindo argumentos, vai desenhando toda a estrutura do livro através dessa filosofia. Então, o livro, por mais que ele seja conhecido pelos salvadores de vida, né? Foi aí que a ideia central do livro é essa. Os salvadores é uma forma de você se desenvolver, um meio, né? Um método para você se desenvolver. Quem foi o Hal Herold antes de escrever o livro Milagre da Manhã? O Hal, ele era um vendedor de alta performance, né? Palestrante, que já estava no seu pleno auge, né? Quando, aos 20 anos, sofreu um acidente de carro. Essa era a sua mentalidade. Vamos ver quem entrou aqui conosco. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Joia. Já comecei aqui a... Comecei aqui no primeiro slide. Aqui. O que eu aprendi, hoje o tema é esse, né? O que eu aprendi com a releitura do Milagre da Manhã. A principal ideia do texto, né, do livro, né? A ideia central do livro é o sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nos tornamos. Essa é a filosofia. E o livro, ele é construído, desenhado para você se tornar essa pessoa que você precisa ser para atrair o sucesso que você almeja. Então, essa é a principal filosofia do livro. Embora o livro seja conhecido pelos salvadores de vida, se a gente olhar com os olhos dessa filosofia, a gente consegue tirar muito mais do livro do que apenas os salvadores de vida, que é o que popularizou o livro, né? Então, essa é a principal ideia do livro. Sucesso é algo que atraímos pela pessoa que nos tornamos. E aí, né, quem foi o Hal, né? O Hal foi um vendedor de alta performance, né? Palestrante, que já estava no seu pleno auge, né? Aos 20 anos, quando sofreu um acidente de carro. A mentalidade dele era de vendedor de alta performance, né? Ele era vendedor de uma empresa de marketing multinível, né? E as empresas de marketing multinível, elas focam muito no desenvolvimento das pessoas também. Então, ele estava nesse cenário aí antes do acidente, né? Então, ele já tinha uma mentalidade muito voltada para a alta performance, né? Então, assim, primeiramente, a gente tem que entender quem ele era, né? E aí, para a gente entender como que ele saiu, né? Se tornando, depois, escritor, de sucesso e ainda mais palestrante e bateu todos os recordes da empresa também, depois do acidente. A ideia central do livro, né, a ideia central do livro é nos inspirar e incentivar a ter uma vida extraordinária, de forma que antes é preciso se tornar uma pessoa extraordinária ou uma pessoa nota 10, nível 10, né? Então, a ideia, novamente, né, reforçando a filosofia do livro, é você se tornar a pessoa necessária para sustentar os níveis de sucesso. Isso faz total sentido. Faz total sentido. Então, por que é preciso se transformar numa pessoa nota 10? Uma pessoa fora da mediocridade, né? O princípio que Hall defende
é que o sucesso é atraído pelo tipo de pessoa que você se torna. Então, para se ter uma vida extraordinária, primeiramente, preciso se tornar uma pessoa, primeiro é preciso se tornar uma pessoa necessária para sustentar os níveis de sucesso, para que o sucesso seja facilmente atraído, né? Então, a gente pode até fazer uma analogia, né? Se você tivesse a mente que você tem hoje, se você tivesse o que você é hoje, há 10 anos atrás, a pessoa que você é hoje, com certeza todos os problemas há 10 anos atrás, você conseguiria resolvê-los, porque você se tornou uma pessoa com a musculatura emocional, com a competência emocional muito melhor do que você havia há 10 anos atrás. Só para a gente fazer uma analogia bacana aqui. Então, assim, a pessoa que você é hoje resolveria basicamente quase todos os seus problemas, né? Há 10 anos atrás, se você voltasse no tempo, você conseguiria resolver os seus problemas. Que você já tem a mentalidade, você já é uma pessoa altamente desenvolvida do que você não era antes, há 10 anos atrás. Isso é só para a gente entender a filosofia que está por trás do livro, né? Você tem que se tornar a pessoa, né? Antes de assumir um compromisso ou ter a, o sucesso, digamos assim, né? A gente vê isso muito com as pessoas que ganham o Big Brother, né? As pessoas ganham 1 milhão lá, mas são pessoas que não têm um nível de sucesso a nível de 1 milhão, entende? Então, esse é só um exemplo, né? De que, de fato, essa é uma filosofia verdadeira, né? Isso é de fato correto, né? Porque você vê quando você não tem a mentalidade, você não tem o desenvolvimento, aquilo escapa pela sua mão assim tão rápido, né? Isso acontecia quando, né, a gente, há 10 anos atrás, se a gente voltasse, né? Não aconteceria se você voltasse lá, você teria o desenvolvimento pessoal, você teria a mentalidade, você teria a postura que você teria que ter para resolver aquilo há 10 anos atrás, né? Então, assim, é uma filosofia que eu acredito de verdade. Então, o sucesso é atraído pelo tipo de pessoa que você se torna, tá? Então, assim, não adianta colocar 1 milhão na mão de uma pessoa que não tem uma educação financeira, que não tem a menor organização, que aquilo vai escorregar pelas mãos, assim como chegou. Então, assim, é isso que eu acho que é muito legal, a gente trazer como virada-chave, tá? E aí tem alguns desafios para a gente construir essa vida extraordinária, né? Que é apresentado no livro e também é apresentado na nossa vida, né? O primeiro desafio que a gente enfrenta quando a gente vai construir uma vida, nossos sonhos, que a gente vai se desenvolver, é a primeira coisa que o Hal fez, né? Que é a decisão de ser responsável pela vida que ele queria. Então, assim, ele estava na cama, estava com o diagnóstico de que não ia mais andar, que danos cerebrais permanentes, que ele não seria mais o mesmo, né? Não seria mais o mesmo. Então, o diagnóstico dele era esse. Ele podia, muito bem, se esconder nisso e falar, olha, então tudo bem, ok, beleza, eu aceito isso. Mas ele não teria sido o que ele é hoje, né? Então, ele foi contra o diagnóstico médico, né? Ele foi contra toda a realidade que apontava para ele que ele não podia mais nem andar, nem nada mais, né? Então, assim, ele tomou uma decisão que ele ia construir a vida que ele queria nas condições que ele estava. Então, assim, esse é o primeiro desafio nosso, né? A gente tomar essa decisão, e essa decisão a gente precisa tomá-la muitas vezes, né? Sempre que a gente está enfrentando um desafio, sempre que a gente está enfrentando uma nova oportunidade, enfim, é a decisão de tomar, a decisão de ser responsável pela a vida que nós queremos construir. Então, não é uma decisão que a gente toma uma vez e não, é uma decisão que a gente vai tomando ela e a gente vai reforçando ela aos poucos e vai reforçando ela sempre que a gente se vê numa zona de conforto. Então, não é uma decisão que a gente toma e tá bom, não, é uma decisão que a gente vai tomando diante de desafios, porque a gente tem uma tendência de voltar para a zona de conforto e se vitimar também. Então, o vitimismo não é uma coisa que
acaba da noite para o dia. É uma coisa que vai diminuindo aos poucos também. Então, aqui o Hal, ele tomou a decisão de ser responsável pela vida dele. Ele estava na cama ainda, estava em pleno processo de cura, né, de recuperação, e soube do médico que ele não iria mais andar, que iria ter danos cerebrais permanentes, enfim, que ele demoraria um bom tempo, né, para se recuperar. Então, ele tomou a decisão de que seria responsável pela vida dele. Então, assim, é muito legal isso, porque parece simples, mas não é tão simples, tá? Muitos de nós estamos nos escondendo no vitimismo. Vitimismo é realmente o maior sabotador que a gente pode ter na nossa vida para o desenvolvimento pessoal. Esse é o primeiro desafio, né? Tomar a decisão de não ser mais vítima. Essa é a decisão que muda tudo. O segundo desafio, né, é encontrar tempo para se desenvolver, para se tornar a pessoa que você precisa ser. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem um start, né? Que a gente precisa se desenvolver, e aí a gente encontra esse desafio, encontrar um para se desenvolver, né? E o autor, né, ele sugere, né, a gente encontrar esse tempo 1 hora antes da gente acordar, né? Acordar 1 hora antes do normal. Ah, então, esse é o marketing do livro, né? Esse é o principal marketing do livro, assim, você desenvolver na parte da manhã, antes das 8 da manhã. Então, esse é o principal marketing do livro. Mas o livro é muito mais que isso, tá? Então, assim, você precisa encontrar um tempo, né? Você tem que encontrar um tempo que seja suficiente para você se desenvolver. Então, o livro sugere antes das 8, né? Mas a gente pode customizar isso e pensar fora dessa caixa aí e pensar num tempo que a gente possa desenvolver. Muitas vezes essa realidade não é possível para você. O autor do livro, do Milagre da Manhã, destacou que o desenvolvimento pessoal seria a sua maior prioridade, assim como é a nossa prioridade, né? Ele sugeriu que a melhor forma de conseguir um tempo extra seria acordar 1 hora mais cedo do que o horário comum, o que confronta a maioria de nós, que quer ficar ainda mais na cama, né? Com isso, levantar mais cedo seria uma ruptura entre o que você foi e o que você vai se tornando, né? Que você está construindo, né? É como a divisão de dois rios, né? Então, a ruptura é necessária. Então, tem um estado de ruptura aí. Quando você... O antigo eu ficava na cama e o atual eu sai da cama, né? Para se desenvolver. Então, há uma ruptura aí. Eu acho isso interessante também. Sempre encontramos tempo para aquilo que é importante para nós. Isso é uma verdade, tá? Sempre encontramos tempo para aquilo que é importante para nós. Se eu estou aqui agora e falo que não tem tempo, na verdade eu não tenho prioridade, né? Porque sempre a gente consegue tempo para aquilo que é importante, né? E o que é importante para mim é diferente do que é importante para você. Então, assim, é importante a gente ter esse princípio, né? Para a gente não falar que a gente está sem tempo, né? Na verdade, a gente está sem prioridade. Se falamos que não temos tempo, é porque não temos prioridades. Não há outra resposta aceitável que não seja essa. Acordar mais cedo vai ser impossível na sua realidade, ok? Então, consiga espaço de tempo em outro momento, mas consiga. Então, quando as pessoas falam que está sem tempo, na verdade, elas estão tão sobrecarregadas que elas não têm uma clareza de definir suas prioridades, sabe? Estão tão sobrecarregadas, estão engolindo o mundo, né? Abraçando o mundo, que não estão tendo a clareza para dizer, olha, peraí, deixa eu definir minhas prioridades, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, a gente começa a mudar essa fala, né, que é uma fala vitimista, né, que fala que está sem tempo, na verdade está sem prioridades. Então, a gente já começa a mudar essa mentalidade de vitimismo, né, porque, na verdade, a gente tem tempo, só que o tempo que a gente tem, a gente precisa usá-lo dentro das nossas prioridades, né. Então, a gente usa o tempo que a gente tem com outras coisas que não é prioridade. Então, essa é uma verdade, tá? Então, segundo Hall, né,
O terceiro desafio maior, né, de você construir essa pessoa, né, que você precisa construir, é sair do ciclo, né, do círculo da mediocridade. Então, e um dos principais, né, empecilhos para você viver a despertar a pessoa que você precisa despertar, é o que eles chamam de síndrome do espelho retrovisor, né? É o foco no passado, né? Nós estamos focados no passado, né? Então, assim, esse foco no passado, ele representa, né, um gasto de energia muito grande e uma autossabotagem clara, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica focando no que eu era, eu fiz, então o passado já passou, a gente entende isso, né? Agora, precisa virar isso aqui na nossa mente, né? A gente precisa virar essa chave na nossa mente. Não é só raciocinar sabendo que o passado já passou, mas entender que o passado realmente passou, né? Então, assim, é a gente se desapegar disso. Então, é uma questão emocional também, principalmente emocional. Então, é uma autossabotagem, porque o passado a gente não pode mudar, né? Então, muitas vezes a gente está focando no passado, de maneira até nostálgica, porém, isso atrapalha muito e representa energia muito grande. Então, o passado já passou e a gente entende isso, né? Então, minha avó sempre falava isso comigo, né? Águas passadas não movem um rio, né? Sempre falava isso e é uma frase que eu levo, né? Então, assim, sempre desapegar do passado. Isso é um processo, tá? Não é uma coisa start, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, gente, a gente nunca fala de start. Eu particularmente, eu sou contra a ideia, né, que a maioria fala, coaches e especialistas, fala que a gente muda de vida no estalo. A gente toma decisões. Essas decisões impactam instantaneamente sua vida, lógico. Mas não quer dizer que você vai mudar da noite para o dia, sabe? Quando você fala assim, olha, eu não quero ser mais vítima, é uma decisão. Não quer dizer que o vitimismo sai da sua vida. Em algum momento você vai ainda ter algumas lapsos, né, de vitimismo, né? E é normal, natural. Ninguém encarna a sua melhor versão da noite para o dia. Ah, eu desci a minha melhor versão, como se fosse um santo que desce. Não é assim que funciona. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho com a verdade, eu trabalho de maneira muito coerente. Não é fazendo uma imersão no final de semana que sua vida vai mudar. Então, eu sou contra isso. Tá? Eu, particularmente, eu foco muito no básico, muito vamos fazer isso aqui, que uma casa não se constrói da noite para o dia. Então, assim, muitos falam até o próprio Hall, né? Ele sugere a transformação, né, no período de 30 dias. Eu não estou dizendo que não seja possível, não é a forma que eu trabalho, não é a forma, por isso que eu escolhi 3 meses, né? É um tempo bem legal para você começar a ativar mesmo a mudança, né? Então, assim, a gente aqui, no Vida Leve, que vai completar 5 anos, a gente não está com pressa, a gente não está com urgência de tipo, cara, eu tenho que mudar minha vida como se fosse, sabe, uma pessoa que desespero. A gente não é movido pelo desespero. Embora a gente entenda que tem um senso de urgência aí. Claro, claro que tem que ter um senso de urgência. Porém, não é senso de desespero. É diferente. Vocês entendem isso? Eu gosto de falar disso porque o que a gente vê no cenário atual, muitos especialistas, desenvolvimento pessoal, prometeram mudanças rápidas. E a gente entende, a gente sabe que as mudanças, elas são um processo, né? Você não vai vestir a pessoa que você precisa vestir da noite para o dia. Né? Da mesma forma que você faz uma terapia, por exemplo, você começa com um processo terapêutico, não quer dizer que você vai ter aquele start que precisa ter da noite para o dia. É um processo, é uma construção. Então, assim, particularmente, André, eu sou contra isso. Eu sou contra a ideia de mudanças rápidas, porque o foco está na pressa, está no desespero da mudança. E a gente precisa entender que, muitas vezes, o processo ele é lento, né?
para a maioria de nós, né? Pode ser para algum que seja rápido, virou a chave, deslanchou, né? Mas isso é uma exceção. No real, na minha percepção, né? Ele é lento e está tudo bem. É humano que seja lento. Só Deus que construiu o mundo e o universo em 7 dias. Nós, humanos, precisamos de mais tempo, certo? Eu não sei se vocês concordam com isso, Beatriz, a Solange. Fala um pouquinho sobre isso, porque é o que a gente vê hoje no cenário do desenvolvimento pessoal, as pessoas clamando, falando isso, falando, não, tem que ser, essa mudança tem que ser rápida. Muitos coaches falam isso, defendem isso, e eu vou contra essa postura deles de mudança muito rápida, tá? Então, assim, o que cresce rápido é monstro, tá? Então, assim, quando você vê uma epidemia, né? Aquilo foi passado, né? Mas a nossa vida pessoal, ela demora, ela tem um processo, né? Então, não estou querendo desanimar ninguém, estou falando só a realidade, um pouco da verdade aqui. Não estou querendo vender nada para ninguém em relação a mudanças instantâneas, né? As decisões a gente precisa tomar, lógico, essas decisões impactam a nossa vida, logicamente, mas aí bater diariamente, todos os dias, isso é um processo, ok? Então, esse é o primeiro passo, né? Você sair desse retrovisor, dessa síndrome, né, do passado. Isso pode demorar um pouco, né? Só você entendendo isso, né, que o passado já passou e tal, isso é um processo emocional também. Então, a gente quer isso, né? A gente quer ser a melhor versão. Não era melhor naquele passado. Não. Você é o que você é hoje. Bom, passou, passou. Você pode ter sido, né, outra pessoa, né, já passou. Né? Então, isso é muito importante de ter essa dimensão. A falta de senso de urgência, né? O que ele traz aqui, esse senso de urgência, é diferente do senso de desespero que eu acabei de falar, tá? O senso de urgência aqui é você estabelecer uma ação imediata para você começar a colocar o desejo de mudança na prática. Então, assim, muitos de nós falam assim, amanhã eu faço, um dia eu faço, e fica procrastinando. Não tem esse senso de urgência. É isso que ele quis dizer aqui nessa parte, tá? Não quer dizer senso de desespero. Embora o próprio livro, né, fala um pouquinho sobre isso, né? O Hall, ele estava desesperado antes de criar os Salvadores, ele estava desesperado porque estava numa crise financeira, estava num processo de quase depressão, e aí o amigo dele sugeriu para ele correr, e ele odiava correr, né? E aí, como ele estava desesperado, segundo ele, né, ele seguiu a risca aquilo. E ali teve o start dos Salvadores. Ok, isso é o Hall, tá, gente? O que o André está falando aqui é diferente da falta de urgência, tá? Em algum momento, talvez esse desespero seja até interessante, mas não quero que isso seja o principal gatilho para a sua transformação. A sua transformação ela tem que ser um passo de cada dia. Um passo de cada dia, sabe? Porque a gente não consiga também sentir orgulho desse processo. E aí, o outro ponto, né, que juntamente com isso, né, com essa questão do processo de urgência, né, você já começar agora, a falta de estabelecer um limite para começar. Então, assim, esse é o primeiro, também uma coisa que impede também. Você precisa seu compromisso. Segundo o autor, a sua vida inteira muda no dia que não aceitará mais a mediocridade. Então, aí a gente está falando de decisão, né? Para o Hall, ser medíocre é ser o que sempre foi. Então, a mediocridade para ele é você continuar sendo o que você é. Então, assim, por isso que o Vida Leve ele muda sempre, né? E por isso que eu acho que é um dos motivos dos quais a gente está quase 5 anos. Meio que vale a pena ver de novo para toda a sua vida. Ou seja, a pessoa que não muda, ela está sempre ali na zona de conforto, tá? Então, assim, a mediocridade para ele é essa, entre aspas, não mudança do que você é. Então, tem uma frase que eu acho muito legal, ela se encaixa perfeitamente,
Não viva a sua vida 75 vezes e chame isso de vida. Então, assim, você muitas vezes está vivendo a mesma vida sem tomar nenhuma decisão, sem se desafiar, né? Então, isso é interessante também de pensar também, tá? Não viva a sua vida 75 vezes e chame isso de vida, né? É aquela mesma história, né? O ano não muda se você não mudar. Isso se aplica a isso. A mediocridade ama a estabilidade, ama o conforto e rima com falta de desenvolvimento pessoal. A falta de desenvolvimento pessoal é também uma causa da mediocridade. Para construir a pessoa nível 10 para a vida extraordinária, precisamos investir tempo no desenvolvimento pessoal. Segundo Howard, a vida extraordinária está disponível assim que desenvolvemos a pessoa que precisamos para atrair o sucesso que almejamos. Então, novamente, ele bate muito nessa tecla, né? Essa questão do desenvolvimento pessoal, ele bate muito nisso, e é uma das pilastras, né? Da pessoa que você precisa se tornar, né? Os salvadores de vida é apenas um meio de mim e você nos desenvolver. Embora o livro seja famoso pelos salvadores de vida, para mim, ele tem muito mais que isso. A filosofia por trás de tudo que é o sucesso, a filosofia por trás de tudo que é sucesso se atrai pela pessoa que nos tornamos, é sem dúvida um convite para virarmos a nossa mentalidade independente de onde estamos. Então, o livro, né, ele é conhecido, né, ah, ele é conhecido pelo Salvador de Vida, pelo Milagre da Manhã, que é, né, o Salvador de Vida e tal, mas, né, ele vai muito além disso, tá? Porque a filosofia que está por trás dele, né, eu acho muito legal, sabe? Porque você pode usar isso de imediato, né? E o Salvador, isso é uma rotina, né? Então, assim, o que eu nessa releitura, né, minha quarta leitura, eu já sabia o que tem no livro, né? Eu já sei que tem no livro, que eu já li, é a quarta vez. Mas quando eu li ele com a intenção de mudar a mentalidade, mudou a minha visão do livro. Então, o livro não é apenas resumido aos salvadores de vida, ele é mais que isso, tá? Então, assim, é um livro fantástico, um livro de cabeceira, provavelmente vou relê-lo ano que vem, né? Então, assim, é um livro muito legal. O que eu tenho uma certa resistência do livro é a proposta da mudança rápida. 30 dias, para mim, é uma coisa muito rápida. Mas isso é a visão do autor, tem que respeitar, né? Essa é a minha visão de mundo, né? Eu posso colocar a minha visão do mundo nas pessoas, mas não é a forma que a gente trabalha no Vida Leve, tá? A forma que eu trabalho no Vida Leve é uma forma mais real mesmo, sabe? Tipo, vão começar sabendo que essas mudanças elas podem demorar um pouco mais do que as nossas expectativas têm em mente, tá? Então, assim, eu não quero vestir essa pessoa, eu quero me transformar nessa pessoa. É diferente. Então, assim, é uma coisa que eu quero ser. Quero construir uma casa em cima de, como se fala, né, na Bíblia, né? Uma casa em cima de montanhas, né? Em cima da pedra, né? Então, assim, é diferente de querer, sabe, artificializar qualquer coisa. Essa é a minha maneira de ver, né? E é a maneira que eu trabalho no Vida Leve também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, porque a ideia do livro é muito, muito legal. Quando você pensa que você precisa se tornar essa pessoa, aí você tem que construir as habilidades, a musculatura emocional, inteligência emocional, você precisa se desenvolver. Isso fica muito mais tangível, muito mais real, né? Porque quando você pensa em sucesso, a gente pensa em coisas muito mais fora do nosso controle, entre aspas, né? Do que simplesmente tem nessa proposta. Quando você fala que o sucesso se atrai pela pessoa que você se torna, você está querendo dizer que você tem controle sobre isso. Se você tem controle, você pode
melhorar, você pode encaixar isso dentro da sua realidade. Né? Diferente do que se eu falasse, olha, o sucesso, você tem que ter R$ 1 milhão só. Me ponto, né? Diferente disso. Ah, você tem que ter. É uma frase que se falava muito, né? Sucesso é baseado no ter, né? E aí ele muda isso, né? Sucesso é baseado no ser. Porque muitos acham que o sucesso é ter. Quando a pessoa chega perto de você, tá bem vestido, tem um carro, ah, enfim, tem posses, você fala assim, nossa, esse cara tem sucesso. Mas você não sabe se essa pessoa tem, realmente. Vai ver que ela é arrogante, vai ver que é uma pessoa completamente corrupta. Entende? Isso. Vocês entendem isso? Então, assim, não adianta eu ter antes do ser, né? E é isso que eu acho muito válido no livro. É um princípio, é uma filosofia, porque não adianta, da mesma forma, né? A gente sabe que tem muita gente que só tem aquilo de fake news, né? Então, é sobre isso o livro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei isso muito legal. Não sei se vocês já releram o livro, mas é um livro muito interessante nesse sentido, tá? Muito legal nesse sentido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Senão, eu finalizo por aqui. Gratidão pela presença, Solange. Gratidão pela presença, Ana. Gratidão mesmo, de verdade. Então, vamos finalizar por aqui, tá? Fique com Deus, um ótimo dia para vocês. Tudo de bom para vocês, tá? Até mais. Até bom domingo. Até mais. Bom, ótimo domingo. Fique com Deus. Até mais, Sol. Com Deus, um ótimo domingo.